Eu e a Carol, vou contar para vocês aqui. Uma produtora lançou um documentário sobre o caso Maria da Penha. Se fosse verdade, estava tudo bom. Mas o caso é completamente mentiroso, dizendo... Falar quem foi? Sim, é Brasil Paralelo. Sim, já está nos jornais, né? Já saiu. E aí eles vão criar um documentário para tentar descredibilizar o caso, dizendo que a Maria da Penha havia mentido em absolutamente tudo, que aquele homem era um homem perseguido, que era um homem muito entristecido, que ele era um marido incrível, enfim. Colocam ele como vítima, né? Fazem toda aquela estratégia de Darwin, de inverter a vítima e o agressor. O que é muito interessante é porque é um documentário todo feito por homens. Aí vai aparecer uma mulher, sabe? Tem um pouquinho que eles vão colocar lá, uma pitada de mulher, mas são homens falando, e homens assim muito enfurecidos, dizendo que as mulheres são horríveis, que as mulheres mentem, que esses homens estão sendo perseguidos e que esse marido estaria sendo perseguido. Injustiçado. Que na verdade foi um latrocínio, né? Uma tentativa de latrocínio. E a Carol já tinha começado a falar sobre isso, e eu falei, peraí, me mandaram, Carla, olha esse caso, e me mandam um vídeo da Carol. Quando me mandam um vídeo da Carol, eu tinha já o processo da Maria da Penha. As 1.700 páginas ela tinha. Eu já tinha tudo, eu falei, deixa, e a Carol não tinha ainda esse processo, eu falei, eu comecei a ler, e conforme eu ia lendo, Ivalda, eu não ia acreditando no que eu estava lendo. Porque eu ainda não tinha, né, os autos do processo pra comparar com o documentário. Mas sabe quando você já assiste meio que na dúvida, assim, falando que estranho, 1 hora e pouco do Marco Antônio emocionado, contando a história dele, dão, tipo, permissão pra ele explicar toda a situação. E sabe quando já levanta aquela pulga na orelha que você fala, cara, eu conheço a história, eu já conheço o Instituto Maria da Penha, sei tudo isso daqui porque eu já estudo o direito das mulheres. Quando eu tive acesso aos autos do processo da Carla, foi aí que eu falei, vou comparar documento com documento. E foi aí que a gente chegou na conclusão que tinha documentos adulterados. Mas a perícia comprovou agora que foram adulterados. E a melhor parte não é essa, porque o que a gente fez? Eu falei, não adianta só a gente falar que o documentário é bom, é ruim, é mentiroso. Chamei, Valdo, chamei perita da balística, chamei um monte de gente, chamei o Christian para explicar o perfil do agressor, a Carol. A gente montou um time para analisar o que estava acontecendo. E eu lembro que na época, né, veio aquela onda, né, um monte dos haters, né? Não, porque vocês... E um monte de mulher. Eu falei, gente, vocês são loucas. Eu recebi muitos ataques disso, de mulheres. Cara, também você tem uma lei de mentirosa, que eu era mentirosa. Que não é perfeita, ela ainda precisa de muitas melhorias, mas já é um avanço absurdo. Eu falei, olha os números. E a melhor parte, Valda, é quando você vai lendo o processo, e eu mostro isso pra Carol, porque olha só o disparate do criminoso. Não, essa é a melhor parte. De a cereja. Juro pra ti. Sabe a cereja do bolo? É uma Tarantino, né? Aonde eu vou, eu preciso contar. Porque quando a gente explica o que ele vai... A narrativa estava com ele. A Maria da Penha no hospital, ali entre a vida e a morte. Ela ficou tetraplégica durante 6 meses, porque ela, né... Ele é ruim de mira, porque era para acertar aqui a cabeça dela, ele acerta aqui. E com a arma, ele tinha uma arma que era de balim, sabe? Aquela para matar pássaros. Ah, sei, esse aqui. Que você solta, são vários chumbinhos. São vários chumbinhos, né? Ela tinha chumbinho no corpo inteiro. Que estilhaçou, sabe? Ó, então olha a história que ele vai contar. Olha só, eu sou ele, tá? Você é a delegada. Qual das 3 que tu vai contar, Carla? Qual das 3 versões? Não, eu te pergunto, qual história tu vai contar? Porque são tantas versões. Eu vou contar melhor, porque ele chega o seguinte, olha só, eu sou... Conta do facão. Não. O pessoal tá perguntando, cadê os crimes digitais? Calma, a gente vai chegar no esse aqui vai chegar bem nos crimes digitais. Já vai chegar nos crimes digitais. Por isso que é bom pra vocês entenderem. Ele vai chegar e vai falar o seguinte, ó. A Maria da Penha tá dormindo. Os ladrões, e ele conta, ladrões muito perigosos, temidos pela polícia de Fortaleza. Aí eu lembro assim, mas como é o nome, o delegado dos ladrões? Você ouviu? Sim. João, Maria, e só faltava dizer Paulo. No Nordeste. João e Maria. Entendeu? Porque lá tem os nomes mais engraçados, inclusive, né? E a coisa que veio na cabeça dele. Mas entraram e atiraram na Maria da Penha, ela foi a primeira a tomar o tiro. Entende? Porque foi ele, dormindo. Foi ele. Dormindo. E o que acontece? Do lado tinha um bolinho de joias. Isso. O que ele faz? Que ladrão que vai largar a joia?
Não existe, eu não conheço. Ele vai pegar, botar no bolso, né? E no mesmo lugar que ele disse que pegou o dinheiro. Que pegou dinheiro, os cruzeiros ali, é o mesmo lugar que tinha joia, tinha anel, tinha aliança, tinha tudo. Ele disse que pegaram dinheiro do mesmo lugar que tinha todas as joias. Em cima. Aí ele vai pegar, correr atrás dos ladrões. E levaram um livro, né? Não, calma, espera um pouquinho. Olha, ele vai os ladrões temidos e cultos. Dos ladrões. Calculadora eletrônica. Chegou lá, ele falou, troquei tiros. Ele mesmo se dá um tiro aqui. É um tiro bem aqui que passa. De raspão. E o que ele vai fazer? Ele conta essa história toda e chama a polícia chega e tal, mas cadê? Não, iam roubar meu carro, não sei o que, acho que o produto do roubo tá no carro, aquela coisa toda. Quando a polícia abre, o que tá dentro do carro? O que os ladrões roubaram, Ivalda? Uma enciclopédia. E nem roubaram, porque eles nem com o carro nem saíram. Com o carro saíram. Não, mas quem que vai roubar a enciclopédia, gente? Alguém que queria ler. Não, ladrões garrafas de bebida, enciclopédia, uma máquina de escrever, todos os objetos dele. E que o mais interessante que eu percebi nesses autos do processo, quando eu fui comparar, é que os ladrões, eles não abriram o carro. Porque a chave do carro dele estava do lado da cama da Maria da Penha. Então, como esses ladrões abriram o carro, colocaram tudo lá dentro, se não tinha sinal de arrombamento nem nada. Então, muitos questionamentos aconteceram e eu acho legal contextualizar pra galera que tá assistindo como que isso sai dos crimes digitais, sabe? Dos crimes cibernéticos. Por quê? Essa questão da Maria da Penha ser mentirosa, de ouvirem a versão do Marco Antônio e tudo isso, surge dentro dos chans. Surge dentro da machosfera, das subcomunidades. Exatamente. E isso é uma história antiga já. Não, eles questionam a Maria da Penha já há algum tempo. Há muito tempo, só que isso não tinha chegado ainda para a maioria das pessoas, né? Para a maioria da população brasileira. O que realmente fez chegar na galera foi a produtora da Brasil Paralelo que fez esse documentário. Mas antes disso, já existiam nesses grupos masculinistas, nesses fóruns anônimos, questionamentos sobre a Lei Maria da Penha e como é que eles poderiam abolir a Lei Maria da Penha. Porque dentro desses chans, desses fóruns, eles têm muitas reações às leis relacionadas às mulheres, violência de gênero. Então, eles já pensavam e articulavam como que eles iam acabar com a lei. E você vai vendo isso crescer, inclusive o próprio nome da operação da Brasil Paralelo e do caso Maria da Penha é a Operação Echo Chamber, por conta das câmaras de eco que existem nas redes sociais. O próprio caso Maria da Penha virou uma câmara de eco nas redes sociais, onde você percebe que se criou meio que uma bolha digital, onde eles ficam repetindo constantemente a mesma informação, que na verdade é uma desinformação, e isso acaba ecoando dentro dessa câmara, se tornando uma verdade. Uma verdade ilusória, digamos assim. É um discurso... Mas de tanto repetir... acaba se tornando uma verdade, né? Uma mentira compartilhada milhares de vezes se torna verdade. E por isso mesmo que a operação se chama Echo Chamber, por conta das redes sociais, porque não é um crime que você percebeu a movimentação fora das redes, você viu isso sendo amplificado nas redes, com o uso de anúncios patrocinados, né? A agência pública lançou uma matéria recentemente falando que a Brasil Paralelo investiu mais de R$300 mil em anúncios nas redes sociais para divulgar essa desinformação. Isso está sendo investigado, né, nessa operação Echo Chamber. E isso fez amplificar realmente essa câmara de eco para mais pessoas que não tinham acesso a isso. A linha de investigação principal estava partindo até de um dos entrevistados do caso Maria da Penha, onde ele já tinha dentro da sua própria bolha, ele era o líder dessa câmara de eco, ele ecoava a voz que... digamos, repetiu o que todo mundo queria ouvir, todo mundo queria falar. Ele era o mensageiro daquilo. Então, se repercutiu tanto ali dentro que é uma verdade dentro dessa bolha. É uma verdade dentro dessa bolha que a Maria da Penha mentiu. E se você tenta dialogar com essas pessoas falando, não, eu tenho processo, vamos comparar juntos esse laudo pericial, vamos ver essa assinatura desse perito, vamos ver o que foi adicionado. A pessoa não acredita. Porque realmente esse efeito da câmara de eco nas redes sociais faz com que você não tenha acesso a outras informações. E quando você tem acesso a essas outras informações, você não acredita. Porque aquela verdade já se consolidou, né? Não, e aí você vai cair numa coisa maquiavélica chamada algoritmo. Perfeito, E aí quando você cai no algoritmo, porque o teu algoritmo vai reafirmar isso. Estamos entrando nos crimes digitais, galera, presta atenção agora. Que tem tudo a ver com Maria da Penha. Exatamente, porque olha só o que eles estavam fazendo. Então você tá ali no teu algoritmo, o teu algoritmo diz que você gosta de vermelho. Então todo mundo... não, mas todo mundo gosta de vermelho, todo mundo gosta de vermelho. Mas o dela diz que gosta de verde. Não, todo mundo gosta de verde. Então os nossos algoritmos não se falam. E isso foi pensado
Por quê? Porque eles querem que você fique ali dentro o máximo de tempo possível. Então, se você gosta de vermelho, eu só te entrego o vermelho. Então, todo mundo que acredita dentro da mentira que foi criada.